Vamos falar um pouco de Jesus. Da estrada aqui sozinho e fazendo aqui uma reflexão. Pensando, o nome mais importante no Evangelho de Jesus, sem dúvida, é o de Jesus. E grandes mistérios tem envolvido esse nome, essa pessoa, o homem de Nazaré, um homem que nasce em uma situação não muito assim de paz, né, em que vivia o mundo na época dele, e todos esperavam ali um Messias, um Salvador, como foi, né? Ele salvou e continua salvando aqueles que nele confiam. Mas o interessante disso tudo é que ao longo da história, pessoas e mais pessoas começaram a ler e escrever sobre essa pessoa, sobre esse ser, sobre esse homem tão enigmático, Jesus de Nazaré. E essas pessoas que foram lendo, escrevendo, foram deixando o teu ponto de vista, formando opinião e com isso também formando seguidores. E ao passar do tempo, várias correntes filosóficas, correntes de pensamentos se transformaram em grandes linhas doutrinárias e com muitos seguidores pelo planeta afora. Seguidores de quê? De Jesus. E aí com essas muitas correntes, com essas muitas portas, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de igrejas ou grupos ou congregações, acaba surgindo também, e não era para ser diferente, os muitos pacotes ou conjunto de regras, normas doutrinárias, e cada uma divergindo da outra. É muito difícil se encontrar duas ou três igrejas que pensam da mesma forma. Geralmente pensam diferente, e não só no Brasil, mas por outros países cristãos também. E quando você vai em uma igreja, é ali que está a salvação. E quando você acaba indo para outra igreja, indo em outra igreja, é lá que está a salvação. Algumas chegam a ponto de não aceitar ou não reconhecer o batismo da outra instituição religiosa, afirmando que tal batismo, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está na Bíblia, mas que foi outra denominação, que esse batismo não está legal, e que esta pessoa, cristão, que resolveu somente mudar de instituição, sentindo talvez melhor uma outra, por um amigo, por uma amizade, questão de família, ou a esposa está numa e o marido na outra, e vice-versa, ele resolve mudar. E aí, o que acontece? O novo grupo, a nova igreja que ele está chegando, requer dele um novo batismo. E aí essa pessoa passa novamente por um processo de batismo nas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo dentro da doutrina cristã, sendo dentro do mundo cristão, tendo ele como pastor e como Salvador Jesus Cristo. Mas será que isso tem respaldo lá na Bíblia? Será que isso está de acordo com o Evangelho que Jesus pregou? Não está. Eu afirmo categoricamente para você, com propriedade bíblica, com autoridade dentro da Bíblia, porque é de Jesus que nós estamos falando. E se a gente tirar a Bíblia, tão logo não
sobrou nada, né? Dentro do mundo cristão. Então a Bíblia nos traz um Jesus que nunca olhou para a instituição religiosa, a não ser para emitir algumas opiniões e dentre elas críticas. Ele criticou esse processo. Então, sendo assim, hoje a gente vê o que está crescendo no Brasil e no mundo não é diferente, e no Brasil também, os chamados desigrejados. São pessoas que vão desiludindo da igreja, eles vão desiludindo do sistema religioso, e não era para menos. Normas demais, regras demais, algumas de cunho totalmente pessoal, em quem nada tem amparo dentro da Bíblia, aparência, usos e costumes como regras, enfim, muitos acabam não se enquadrando nesse processo. E quando não enquadra nesse processo, geralmente não serve para o sistema religioso, não serve para a igreja. E essas pessoas deixam de frequentar um templo, acabam ficando em casa. Mas se perguntar a eles, eles amam Jesus, reconhecem Jesus como Salvador, mas desistiram de ir em um templo religioso. Alguns foram excluídos, outros foram suspensos, outros foram menosprezados, outros acharam que não dava para ele, né? Questão financeira, cobranças, encargos, tributos, enfim, um pagamento, um preço alto, de alguma forma ou de outra, para seguir Jesus. Foi isso que Jesus quis? Foi para isso que Jesus veio ao mundo? Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Para que hoje pessoas cobrassem altas taxas, dízimos, dinheiros, cobranças que a pessoa não tem condição de cumprir, interferir na vida da pessoa, a que tipo ele vai vestir, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer, e qual a medida de cabelo que ele, ela deve usar, se pode cortar, não pode, se vai colocar uma saia, uma bermuda, uma calça, enfim, tantas regras, tantas situações. E ainda, sem falar a questão do comércio, que hoje nasceu, se criou, se fez e se faz em torno do nome de Jesus, usando o nome de Jesus. Se vende lenços, se vende lençóis, se vende roupas, se vendem lenços ungidos, água do Rio Jordão, gotas de água valendo a fortuna, vendem tijolinhos, miniatura para construir a obra, vende uma flanelinha que se você passar lá na porta do banco, na maçaneta, a tua dívida vai desaparecer. Por último, ouvi até eu achei um absurdo, uma semente por R$1.000, e essa semente ia nascer escrito "Ser tu uma bênção", alguma coisa assim. Eu nunca vi isso, uma semente, uma planta nascer escrito alguma coisa. Então tudo isso em nome de Jesus. E as pessoas que pensam um pouco já estão desconfiadas. Isso é um comércio, estão me explorando. Por quê? Estão usando indevidamente o nome de Jesus. E essas pessoas desistem da igreja, muito desistindo de Jesus, o que não pode, porque não foi Jesus que criou isso aí. Jesus simplesmente morreu na cruz
e nada cobrou de ninguém. E ele pregou o evangelho livre. Ele diz: ide anunciar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Falou nada mais de pagamentos, de tudo isso aí. Falou também: vinde a mim do jeito que estáis. Também ele falou: Pai, nenhum do que foi me dado será perdido, a não ser o filho da perdição. Jesus nos quer livre, Jesus nos fez livre, e foi para essa liberdade que ele morreu na cruz. Ele morreu para nos libertar de toda a opressão, de tudo aquilo que tirava a liberdade das pessoas. E foi esse o único objetivo da vinda de Jesus, para que nós pudéssemos ser livres. E aí ele diz: estais vós cansados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Cansado do quê? De tudo isso que está acontecendo. Na época dele, em que ele viveu aqui na terra, havia opressão. E hoje há opressão. E hoje há quem usa o nome dele, daquele que veio para nos libertar. Se ele veio para nos fazer livre, hoje as pessoas, se dizendo cristão, usam o nome de Jesus para nos explorar, para explorar você. E vendo isso, vendo essa situação, conversando com um, conversando com outro, conversando com muitos, principalmente os mais jovens, eles declaram desiludidos, desanimados com o sistema religioso, desanimados com aquilo que seria um lugar para considerar família, que é a igreja. Mas a igreja nada tem feito. A igreja, em momentos difíceis, nada tem feito, ou muito pouco tem feito naquilo que deveria ser. Mas enfim, não esperar da igreja, porque a igreja são pessoas, mas esperar de Jesus. Então você aí que desanimou da igreja, desistiu da igreja, mas não desistiu de Jesus, você está ouvindo aqui, está ouvindo, assistindo o vídeo certo. Porque eu convido você para estar aqui sempre neste canal, porque aqui a gente vai meditar na palavra de Deus, sem ideologias e sem a igreja, sem o viés ideológico da igreja. Ou seja, você vai ler a Bíblia e aguardar a movimentação do Espírito Santo na tua vida e interpretar ela de acordo com o que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós amamos a Deus sobre tudo e amamos ao próximo. Aquilo que eu não desejo para mim, não posso desejar para você. Não é assim? É só isso. Perguntaram para Jesus qual o maior dos mandamentos, e ele respondeu: isso aí. Ou seja, o amor está acima de tudo. O que procede disso aí não vem de Deus. O que procede disso aí não partiu do coração, da mente de Cristo, da mente de Jesus, mas de alguém que sentiu-se pastor, ou sentiu ter um chamado, em algum momento ele achou que tinha um chamado, ele leu a Bíblia, interpretou a modo dele e de repente já começou a transmitir aquele pensamento. E aí se tornou o quê? Mais uma igreja. E você ficou lá por um tempo e de repente viu que não estava legal. Foi discriminado, foi excluído, foi suspenso, foi tirado dali.
questionar não pode nem pensar dentro das igrejas. Então, este canal aqui é para a gente refletir sem igreja. Aqui não é igreja. Aqui é um canal, um ponto onde a gente vai ler a Bíblia sem que alguém fale para você o que é e o que deve ser, tá? É o canal Evangelho Livre. Eu estou na estrada aí fazendo essa reflexão. O amor de Jesus por nós, a dor da cruz, não pode ser objeto de venda, de comércio, como está sendo. Pense nisso. Ajude Jesus.